Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom nós estarmos aqui na casa do Senhor, juntamente, né, na presença do Senhor, eu aqui na igreja, você aí em casa, para que juntos, em um só propósito, estudarmos a palavra de Deus. Esta palavra que é viva, poderosa, eficaz, essa palavra que liberta, que santifica, que transforma a nossa vida, que nos guia segundo a verdade de Deus. Então é muito bom estudarmos a palavra, como o salmista diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o tempo. Hoje nós vamos prosseguir com o nosso estudo bíblico da carta, análise da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos estar estudando o intervalo do capítulo 4, versículo 17 ao 24, que traz como tema a antiga e a nova vida. Esse intervalo ele está inserido num intervalo maior, que começa no capítulo 4, versículo 19, e se estende até o capítulo 5, versículo 21, que traz como tema reproduzindo a vida de Cristo. Ou seja, basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Nós temos que aprender com o Senhor. Uma das características do discipulado é ir após, ou seja, agir, pensar, fazer o que Cristo faria. Nós devemos sermos imitadores de Cristo. Amém? Eu convido você que abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 17 ao 24. Nós vamos fazer uma leitura introdutória do culto nesta noite. Mas antes de lermos a palavra de Deus, curve a sua cabeça para que juntos nós possamos orar ao Senhor Deus. Senhor nosso Deus, ó soberano, Pai de toda a glória, na tua presença, Senhor, nós nos colocamos para juntos, Senhor, estudarmos a tua palavra. Dai-me graça, unção e capacitação para transmitir a tua palavra com pureza, com verdade. Usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Dê a cada um dos teus servos e servas o entendimento, a sabedoria, e que possam aprender, entender e guardar e viver conforme a tua palavra. Ó Senhor, te louvamos por esta oportunidade. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 até o 24. Diz assim a palavra: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido, e nele fostes chamados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém?
Esse intervalo que nós vamos estudar hoje, né, começa aqui no capítulo 4, versículo 17, e vai se estender o mesmo assunto, que é reproduzindo a vida de Cristo, ou seja, basta ao discípulo ser igual ao mestre, aprender com o Senhor para uma vida prática. Vai se estender o assunto até o capítulo 5, versículo 21. E hoje nós vamos abordar do versículo 17 ao versículo 24 do capítulo 4, que ele vai fazer um contraste entre a nova e a velha vida. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Esse contexto, ele está inserido dentro de um contexto ainda maior, que é a segunda parte da carta, que começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 6. Essa segunda parte da carta, Paulo ele apresenta uma série de exortações para a vida cristã prática. Ou seja, o redimido, nós fomos redimidos quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor após crermos no Evangelho. Então, o sacrifício de Cristo ele passa a ser ativo na nossa vida, e tamanha a vocação, nós somos selados pelo Espírito Santo, nós temos o Espírito como penhor, ou seja, a garantia da nossa herança. Então, uma vocação tão excelente de poder ser chamado de filho de Deus, então nós também temos que andar de modo digno com a nossa vocação. Por isso que Paulo diz que nós temos que andar de modo digno da vocação com que nós fomos chamados. Ele vai falar isso no capítulo 4, versículo 1. Então, nesses capítulos, capítulo 4 a 6, o apóstolo ele vai mostrar que o cristão verdadeiro ele deve cultivar, ou seja, zelar pela unidade da igreja, pela pureza na vida pessoal, é o tema que nós vamos começar a trabalhar hoje, o vestir e o despir. Na semana que vem a gente vai falar de vários comportamentos práticos da vida, nós temos que tirar da nossa vida, por exemplo, a mentira, a ira, aquilo que sai da nossa boca, vários comportamentos que têm que ser modificados, porque agora nós estamos em Cristo. Então, nós temos que nos despir do velho homem e vestir de um novo homem. Então, outros valores que agradam a Deus, que são justos diante de Deus, vão ser incorporados na nossa vida. Também ele vai falar da harmonia do lar, os deveres domésticos, relacionamento de marido e esposa, de pai e filho. Vai falar da nossa vida na sociedade. E também ele termina no capítulo 6, falando do nosso combate contra os poderes do mal, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. É muito importante a gente, sempre que lê a carta, ter esses pensamentos, enxergar a carta como um todo, e compreender a profundidade dos ensinamentos da palavra de Deus. Então, o nosso intervalo, do capítulo 4, do 17 a 5:21, o tema é esse, reproduzindo a vida de Cristo. Então, hoje nós vamos falar sobre a parte 1, que é exatamente a primeira parte desse intervalo, que envolve os versículos de 17 a 24 do capítulo 4, que é a antiga e a nova vida. Ou seja, como nós vivíamos e como vive o homem. Aqui ele está escrevendo para uma igreja gentílica, como vivem os demais gentios, ou a diferença entre o comportamento de um pagão, ou seja, um gentio que ainda não teve um encontro com Cristo, e o cristão. O cristão ele perde a sua identificação
né? Agora não há mais judeu e nem grego. O cristão, o pagão que creu, agora ele é cristão, ele é parecido com Cristo. Então, ele tem que abandonar a antiga vida, ou seja, práticas comuns àquele que ainda não teve um encontro com Deus, para andar de modo digno da sua vocação. Então, Paulo, ele vai tratar nesse intervalo a respeito da antiga vida, como anda o homem que ainda não teve um encontro com Deus, e a nova vida, ou seja, mostrando que nós fomos criados em Cristo Jesus para uma vida justa e santa diante de Deus. Então, são comportamentos que nós temos que tirar da nossa vida. Então, nos versículos 17 ao versículo 19, Paulo vai falar sobre o andar do velho homem. Como anda um homem que ainda não foi transformado pelo poder do Evangelho. E do versículo 20 ao 24, ele mostra que nós fomos criados, né, para andarmos de modo justo e de modo santo. Então ele vai falar do andar do novo homem, que nós devemos nos revestir desse novo homem criado em Deus para uma vida justa e uma vida santa. E na semana que vem, a partir do versículo 25, ele começa a descrever justamente o que faz parte e o que não faz parte dessa nova vida, ou seja, vários comportamentos que têm que ser tirados da nossa vida, porque faz parte da natureza do velho homem. E outros comportamentos que devem ser inseridos na nossa vida, porque fazem parte da natureza do novo homem criado em Deus, para uma vida de justiça e uma vida de santidade. Amém? Vamos começar a nossa análise a partir aqui do capítulo 17, do versículo 17 do capítulo 4. A parte A do versículo diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Então, Paulo começa aqui a falar do andar do velho homem. E diz assim, e digo isto, ele faz uma exortação, e testifica no Senhor. Ou seja, essa exortação que ele está fazendo não é uma coisa que veio simplesmente da mente, da vontade de Paulo, mas é algo que está relacionado com a autoridade que vem da parte de Deus. Por isso ele diz, eu testifico no Senhor. Eu dou testemunho para vocês que o que eu vou falar para vocês é algo que vem da parte de Deus, da parte do Senhor, para orientar a nossa forma de andar, ou seja, como vocês devem andar, como deve ser o andar daquele que foi redimido, ou seja, daquele que foi alcançado pelo poder transformador do Evangelho. Então, esse redimido não deve mais andar como os outros gentios, né? Ele está escrevendo para uma igreja gentílica, então ele se refere aqui aos gentios, ou seja, vocês não devem mais andar conforme as práticas comuns ao mundo pagão, ou seja, ao mundo dos gentios. Isso nos traz à memória um outro texto da palavra de Deus, na carta aos Romanos, capítulo 12, quando Paulo fala assim, rogo-vos, pois, pela compaixão de nosso Senhor, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis
com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, há uma necessidade de realmente ter uma vida diferenciada, uma vida transformada. Aquele que realmente está em Cristo, nova criatura é. Então há uma necessidade de romper com o passado. Nos faz lembrar aqui, no capítulo 2 mesmo de Gálatas, capítulo de 1 a 3, ele começa a descrever, nesse intervalo do capítulo 2 de Gálatas, do versículo 1 ao 3, a situação do homem, seja ele gentio ou seja ele judeu, um homem à parte da graça de Deus, ou seja, um homem que não foi alcançado ainda pelo poder transformador do Evangelho. Ele diz que esse homem está morto espiritualmente, ele está separado de Deus pelo pecado e pelas ofensas. Esse homem anda segundo o curso deste mundo, ele vaga conforme os demais que ainda não tiveram encontro transformador. Ele sofre uma influência da sua natureza carnal, ele sofre uma influência espiritual de Satanás e ele está debaixo da ira. Mas mesmo assim, Deus amou o homem, conforme o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8 diz isto: prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós enquanto nós éramos pecadores. Mesmo nessa situação miserável que o homem vive à parte de Deus, ele é objeto do amor de Deus. E para reverter essa situação de miserabilidade, Deus enviou Jesus Cristo como preço de redenção para libertar o homem da escravidão do pecado e o transportar para uma nova vida de liberdade. Então, o cristão verdadeiro, em relação ao pecado, ele é um escravo que está morto para o pecado e vivo para Deus. Ele é um escravo que foi comprado, então ele não está mais sob o domínio do pecado. Então, o cristão vive uma nova vida, uma vida para Deus. Então, com tamanha obra realizada na nossa vida, fruto do amor de Deus demonstrado através da sua graça e da sua misericórdia, Deus demonstrou tamanho favor para homens como nós que não merecíamos a salvação. Deus não nos deu aquilo que nós merecíamos, cobrindo-nos com a sua misericórdia, e esse Deus que nos ama nos chamou para vivermos essa nova vida. Então, Paulo está olhando para os seus ouvintes e dizendo: olha, vocês agora estão em Cristo. E vocês não podem mais andar como andam os outros gentios, ou seja, como andam os pagãos que ainda não tiveram encontro com Cristo. Mas vocês têm que andar de modo digno da vocação com que vocês foram chamados. E ele começa agora, a partir da parte B do versículo 17 e mais o versículo 18, ele mostra 3 características que evidenciam um modo de viver do pagão, ou seja, do homem que ainda não foi regenerado, do homem que ainda não teve um encontro com Cristo. Então ele mostra que esse homem, ele anda na vaidade da sua mente,
parte B aqui do versículo 17, diz assim: na vaidade da sua mente. Algumas traduções, na vaidade do seu sentido. Ou seja, esse homem ele anda de acordo com a sua mente vã. Vamos lembrar que os gentios, os pagãos, eles viviam no mundo, Paulo diz que eles viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Então, a mente de um homem sem Deus, ela é dirigida por uma vida vazia e uma vida sem propósito. Então, o homem, à parte de Deus, ele tem um vazio existencial e ele tem uma vida sem propósito, porque ele não tem esperança. Hoje, nós temos esperança, e a nossa esperança está em Cristo. Nós temos esperança da glória de Deus. Nós temos esperança de sermos totalmente glorificados. Nós temos esperança de vivermos uma eternidade feliz com Deus. Mas o homem, à parte de Deus, ele vive de acordo com a sua mente vã. Ou seja, ele vive uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida sem Deus e sem esperança. No fundo, ele sente a necessidade desse Deus, ele tem em si os sensos divinatos, ele busca deuses para preencher este vazio existencial que ele tem, mas ele está totalmente andando de acordo com a sua mente vã, ou seja, com a sua vida vazia, com a sua vida sem propósito, distante de Deus e sem esperança. Esse é o primeira característica que evidencia o andar pagão. Então, ele vive uma vida de fuga, de busca, mas não tem um propósito, não tem uma esperança, não tem uma certeza, é uma vida vazia. É por isso que Paulo vai dizer assim, na vaidade da sua mente, ou seja, de acordo com a sua mente vazia, de acordo com a sua mente vã. Versículo 18 traz a segunda característica aqui na parte A, quando ele diz assim, entenebrecidos no entendimento. O que significa entenebrecer? Entenebrecer é obscurecer. Então ele está falando aqui de uma mente obscura. Para a gente entender, é uma cegueira espiritual. O pecado, ele cega a mente do homem. O pecado não deixa o homem enxergar, a profundidade das grandezas de Deus. Paulo vai falar isso lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Ele diz assim, o Deus desse século, Deus ali é com letra minúscula, é uma referência a Satanás, cega o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, o homem que não teve um encontro transformador com o Evangelho, ele está cego espiritual. O próprio Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, ele vai dizer que o homem natural, quem que é o homem natural? O homem que ainda vive a sua natureza adâmica, o homem que ainda não teve um encontro com Cristo, ele não compreende as coisas espirituais, porque lhe parecem loucura. Ou seja, ele está espiritualmente morto. Ele não consegue compreender. E sem a ação do Espírito Santo na vida dele, jamais ele vai compreender. Então, realmente, o que Paulo está descrevendo aqui é que esse homem tem uma vida vazia, ele anda na vaidade do seu sentido e ele é cego, completamente cego espiritual. Isso nos traz a memória, a gente pode ilustrar essa verdade com o hino 15 da harpa cristã, que diz assim, ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu
e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Então, realmente, nós, antes de sermos iluminados pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, antes de nós conseguirmos enxergar quem nós éramos e o que Cristo fez, nós andávamos cegos. Ó, quão cego nós andávamos. E realmente, esse homem que não foi ainda alcançado pelo poder transformador do Evangelho de Cristo, ele tem essa vida vã, essa vida vazia, essa mente vazia, ele está cego espiritualmente. E a terceira parte aqui do versículo 18, diz, a parte final do versículo diz assim: separados da vida de Deus. Então o pecado faz uma separação entre Deus e o homem. Então esse homem está com a sua mente vazia, vida vazia, sem destino. Esse homem está cego e esse homem está longe de Deus, ou seja, separado da vida de Deus. E essa separação da vida de Deus também pode ser ilustrada por um outro hino que eu gosto também, é o hino 169 da harpa, que diz assim: longe do Senhor andava, nos caminhos de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. E realmente, nós estávamos longe do Senhor. E Paulo, ele diz aqui os motivos dessa separação. Ele diz que nós estávamos longe de Deus por dois motivos. Primeiro, pela ignorância. Pela ignorância que há neles, no versículo 18, parte C. E pela dureza de coração. Então, o homem sem Deus, ele ignora, ele não conhece, ele não se relaciona com Deus, porque ele está separado de Deus por causa da vida de pecado e de ofensa. E ele está separado de Deus também porque o seu coração é endurecido. Então, embora o homem tenha consciência que há um Deus, o pecado endurece o seu coração e ele vive uma vida de ignorância, ou seja, ele não se relaciona plenamente com Deus. Então, a consciência desse homem ela vai se tornando obscurecida. E ele, ao invés de adorar o Criador, que é bendito para todos sempre, amém, ele se volta para a idolatria. Ao invés de adorar o Criador, ele adora algo que ele mesmo cria. Ele cria deuses para preencher o seu vazio. Então, esse é um grande problema no mundo pagão. Esta verdade nós conseguimos enxergar, ela é bastante ilustrada no texto que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 ao 25. Eu convido você que abra a sua Bíblia aí em casa, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 25. Amém? Eu vou ler esse texto na Nova Versão Internacional. Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Então, o homem vive uma vida de impiedade e de injustiça.
O homem passa a se distanciar de Deus e amar o pecado e coloca a sua vida debaixo da ira. O homem está debaixo da condenação, porque o salário do pecado é a morte. Diz assim o versículo 19: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, mesmo um testemunho tão forte como a criação, quando nós olhamos as aves, o céu, a terra, o funcionamento da nossa vida, ou seja, todas as coisas criadas dão testemunha que há um Deus criador, há um Deus soberano, há um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E mesmo a criação dando testemunho o tempo todo da grandeza de Deus, desse Deus criador, desse Deus que fez os céus e fez a terra. Os céus proclamam a glória de Deus, como o salmista diz. Mesmo assim, o homem, ele, ao invés de voltar para este Deus criador, ele foge desse Deus criador. Ele não busca esse Deus criador. Ele endurece o seu coração e, para fugir desse Deus criador, ele acaba criando outros deuses para preencher a sua vida vã, a sua vida vazia. E Paulo continua dizendo assim, versículo 28, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Então, embora eles tenham um testemunho, uma revelação de Deus pelas obras que foram criadas, eles não glorificam a Deus, mas nem lhe rendem graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornam-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, de quadrúpedes e de répteis. Ou seja, mesmo o homem sabendo que há um Criador, ele, para fugir desse Criador, pela dureza do coração de não se submeter a esse Criador que fez os céus e a terra, de não render ao Criador a glória que lhe pertence, a adoração que lhe pertence, esse homem com o seu coração obscurecido, ele cria deuses para si, em forma de homem, de quadrúpedes, de répteis, de aves. Ou seja, a idolatria, ela rouba a glória de Deus. Então o homem, ao invés de adorar ao Criador, ele passa a adorar algo que ele mesmo criou. Versículo 24, ele diz assim, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, ao invés do homem adorar ao Criador, ele cria deuses para si, se entrega à idolatria e se afasta de Deus. Então Deus entrega esse homem a uma vida de ignorância,
pela dureza do coração deles, há uma vida totalmente depravada, há uma vida totalmente desregrada. Então, esse afastamento de Deus leva o homem a ter uma avidez, ou seja, um forte desejo para o pecado. Agora, no versículo 19, ele começa a mostrar as consequências dessa separação de Deus. A consequência dessa vida de ignorância, dessa separação de Deus por causa da dureza do próprio coração. Então ele diz assim, versículo 19: os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Então, nós veremos aqui a consequência que leva, que o homem sofre, que o pagão, um homem irregenerado, um homem que ainda não teve um encontro transformador com Cristo, aquele homem que está separado da vida de Deus pela ignorância, ou seja, não conheceu a Deus, não teve um encontro transformador com Deus, não porque Deus não se revela a ele, Deus se revela, Deus chama, mas o homem está com o seu coração endurecido. Então isso gera insensibilidade, ou consciência cauterizada. Ele diz assim, os quais havendo perdido todo o sentimento. Ou seja, essa insensibilidade, que a gente chama de consciência cauterizada, consciência morta, é uma consciência que acostumou-se com o erro. Então essa consciência já não condena mais. Então passa a ser algo normal. E se a gente olhar vários comportamentos que há bem pouco tempo a sociedade tinha como errado, hoje há uma ação em que as consciências têm sido trabalhadas para que cada vez sejam mais cauterizadas e as pessoas vão ficando cada vez mais insensíveis àquilo que é certo. E aquilo que era errado passa a ser certo. Então o mundo vai ficando totalmente depravado, totalmente destruído. Então o homem, quando ele está separado de Deus, ele tem essa sua consciência cauterizada. Ou seja, ele não se sente incomodado com o erro. Então, quando nós realmente tivemos um encontro com Cristo, a nossa consciência ela passa a ser avivada. Então, nós passamos a ter vida espiritual. Então, o cristão verdadeiro, quando ele erra, ele se sente acusado. E ele sente a necessidade de buscar força em Deus para vencer as suas fraquezas. Mas o homem natural não. A sua consciência está amortecida. A sua consciência está cauterizada. Ele está totalmente insensível. Ele perdeu toda a sensibilidade. Então a sua consciência é uma consciência cauterizada. E essa consciência cauterizada, ela leva esse homem a ter uma vida dissoluta, ou seja, se entrega à dissolução. Ou seja, o abandono do Criador, ou seja, essa separação de Deus leva o homem a ser entregue às paixões infames, ou seja, todo tipo de imoralidade. Nós podemos enxergar isso aqui no texto, na continuidade do texto da carta aos Romanos, capítulo 1, no versículo 26 ao 32. Então Paulo começa a falar aqui, por como o homem abandonou o Criador e se voltou à idolatria, ou seja, não deu a Deus a honra, a glória, o louvor que ele merece, Deus entregou ele às paixões infames. Então esse homem passa a ter uma vida dissoluta.
E Paulo começa a descrever essa vida dissoluta a partir aqui do versículo 26 do capítulo 1 da carta aos Romanos. Eu vou ler na Nova Versão Internacional para a gente ver o que é o resultado de um distanciamento de Deus, o que é realmente ter uma vida dissoluta, uma vida totalmente entregue às paixões infames. Então ele diz assim, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Então é um exemplo de perversão. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e pegaram fogo, ou seja, se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. A mente vazia gera uma reprovação, uma mente totalmente deplorável, totalmente contaminada, né? Então ele diz assim, uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, e estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, são implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então, esse distanciamento de Deus, né, leva esse homem a ter a sua consciência cauterizada, a ter uma vida dissoluta, e ele termina, que mostra que esse homem tem uma avidez pelo pecado. Ele fala assim, para com avidez cometerem toda impureza. Ou seja, eles não têm controle, fazem todos os tipos de coisa indecente. Então esse homem tem um imã muito forte para fazer coisas indecentes diante de Deus. Essa avidez é um grande desejo, é algo incontrolável. Essa avidez pelo pecado leva um homem a se tornar escravo da imoralidade. Isso é uma realidade que foi clara na sociedade romana, grega, na nossa sociedade. O homem separado de Deus, ele tem avidez, ou seja, a natureza adâmica dele o impulsiona a uma vida de escravidão pelo pecado. Mas, se essa é a situação do pagão, ou seja, daquele que ainda não teve um encontro transformador com Cristo, não deve ser assim na nossa vida. Por isso que no versículo 20 e 21 ele diz assim, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus. Ou seja, o cristão, aquele que está em Cristo, ele aprende uma nova maneira de viver. Ele aprende com Cristo. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Ser cristão é ir após. Ser cristão
é viver uma nova vida, porque quem agora está em Cristo, nova criatura é. Então nós aprendemos com o Senhor, nós aprendemos uma nova maneira de viver. Então há uma necessidade de nós rompermos com os comportamentos que outrora faziam parte da nossa vida. Mas agora nós aprendemos com Cristo. Nós seguimos a Cristo, nós vamos após Cristo. Nós aprendemos com Cristo para uma vida cristã diferenciada. E o versículo 21 diz assim: se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Então, um dia nós ouvimos a palavra de Deus e nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus. E nós reconhecemos a Jesus como nosso Senhor. Com o coração nós cremos, com a boca nós confessamos, invocamos o nome do Senhor e passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então nós tivemos um encontro com a verdade, porque ele diz que a verdade, como está a verdade em Jesus. E o próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele é o caminho que nos leva a Deus, ele é a verdade que nos liberta e ele é a vida. Quem tem Jesus tem vida e vida em abundância. Quem não tem está morto espiritualmente. Então, Jesus é esta verdade que liberta, né? João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando realmente nós conhecemos a Jesus, nós somos libertos. João 8,36 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Então, o Senhor nos libertou da escravidão, da avidez pelo pecado, da vida dissoluta. O Senhor nos transportou para o seu reino de amor. O Senhor nos transformou para termos uma vida diferente. João 17, ele diz assim: santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Então o cristão, ele é santificado agora pela palavra de Cristo. Então, através da palavra, nós vamos aprender o que o Senhor deseja da nossa vida, como nós devemos andar, como nós devemos agradar ao Senhor. E através da palavra, o Espírito Santo vai nos lavando, vai nos limpando e nos separando de toda imundícia. Então, Deus nos chamou para vivermos esta nova vida. E o versículo 22, ele diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então esse novo homem, criado em verdadeira justiça e santidade, ele tem que romper com o velho homem. Por quê? O trato passado, a vida pregressa, nós temos que nos despojar do velho homem, ou seja, tirar a capa lamacenta do pecado, tirar a capa do velho homem, tirar a servidão que nós tínhamos como filho de Adão, para agora termos uma nova vida como filhos de Deus, como uma nova vida em Cristo Jesus. Então esse velho homem, o trato passado da vida, nós temos que nos despojar. Ele vai falar isso de modo prático a partir do versículo 26, que é o tema da nossa aula semana que vem, do despojar, ou seja, vários comportamentos que são reprováveis diante de Deus. Ele começa com a mentira para uma nova vida. É o despir e o vestir.
são comportamentos que entristecem a Deus, são comportamentos que contaminam a nova vida, são comportamentos naturais para um homem que está com a consciência cauterizada, mas não para aquele que teve um encontro transformador com Cristo. Então, o velho homem, esse homem que se corrompe, ou seja, que se apodrece pelos desejos enganosos do seu coração, ele tem que ser totalmente tirado da nossa vida. Nos faz lembrar os ensinamentos de Paulo ainda na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19, que ele faz um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, e ele mostra vários comportamentos que tem que ser crucificado, que tem que ser tirado da nossa vida, para que a gente possa ter uma nova vida em Cristo Jesus. Então, se nós realmente andamos em espírito, nós crucificamos a nossa carne para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Então, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a ira, a cólera, a bebedice, a ciumeira, a orgia e coisas semelhantes a estas não deve mais fazer parte da nossa vida, faz parte do velho homem. E ser cristão é romper com o velho homem, ser cristão é crucificar a carne, ser cristão é viver uma nova vida em Cristo Jesus. E o versículo agora é o 23, ele diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Então, o andar do novo homem tem que ser um andar renovado. O andar do redimido, ele sofre uma grande renovação. Nós fomos chamados para andarmos de modo digno, com a vocação com que nós fomos chamados. Me faz lembrar um texto de Pedro, quando ele diz que se nós invocamos a Deus como nosso Pai, nós temos que ter uma vida de temor durante a nossa peregrinação. Então, se eu chamo Deus de Pai, então eu tenho que realmente procurar a ter uma vida que esteja de acordo com o meu Pai, com aquilo que Deus deseja para mim. Então Paulo mostra aqui, olha, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Na linguagem de hoje, esse texto diz assim: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Então é uma renovação de coração e uma renovação de mente. Nos faz lembrar que o que Jesus falou: um homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas, mas o homem mau tira do seu mau tesouro o mal. A boca fala do que o coração está cheio. Então, o cristão verdadeiro, ele renova aquilo que está dentro da vida dele. Ele renova os seus valores, ele guarda apenas aquilo que é agradável a Deus. Então, ele tira da sua vida tudo aquilo que contamina. E o versículo 24, ele diz que é necessário revestir de um novo homem. Não apenas tirar o velho homem, mas revestir de um novo. Então, esse novo homem que foi feito agora, criado em Jesus, criado para uma vida justa, criado para uma vida santa, ele deve ser agora incorporado em nós. Então, nós devemos nos revestir deste novo homem. Esse homem, se outrora mentia, agora não mente mais. Esse homem que não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Esse homem que se furtava, agora não furta mais, mas trabalha. Esse homem que agora avalia as palavras que saem da sua boca. Esse homem agora que aprende a perdoar. Então, o novo homem, ele tem virtudes de justiça e virtudes que agradam a Deus. Então, é necessário nós nos revestirmos desse novo homem. E ele diz aqui na parte B do versículo
24, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então esse novo homem que nós devemos nos revestirmos dele, deve tirar a capa do velho homem e se revestir desse novo homem, ele é criado segundo Deus, ou seja, a nossa nova natureza é parecida com a natureza de Deus. Então, o Senhor mudou a nossa vida de modo que quem agora está em Cristo, nova criatura é. Esse homem é criado em verdadeira justiça, ou seja, ele procura em tudo fazer o que é certo diante de Deus e diante dos homens. Então, isso vai nos levar a ter uma vida correta, tanto em relação a Deus quanto em relação aos homens. E uma vida em verdadeira santidade. Ou seja, a nossa vida é consagrada, a nossa vida pertence a Deus, a nossa vida foi dedicada a Ele. Ele comprou, Pedro vai dizer que não foi com ouro, não foi com prata. Então o Senhor nos resgatou. Então a nossa vida agora é uma vida justa, é uma vida santa, é uma nova vida criada. Nós temos uma natureza agora transformada pela ação do Espírito Santo. Agora nós estamos em Cristo, então uma nova criação se fez. Então nós nos despimos do velho homem e nos revestimos desse novo homem criado em verdadeira justiça e santidade. E nós podemos ilustrar o nosso comportamento, o comportamento desse homem que se revestiu de um novo homem, lendo alguns textos aqui da palavra de Deus. Eu convido você que abra aqui na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. Filipenses, capítulo de número 4, versículo 8 e 9, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. O Deus de paz será convosco. Então, o cristão que se revestiu do novo, ele pensa em tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Então ele se preocupa com a sua maneira de viver, com o seu testemunho, ele procura agradar a Deus, ele busca, ele pensa nas coisas que são de cima. Ele passa a ter uma vida totalmente diferente nesta vida. Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 12, diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os homens. Entenda que você é peregrino, que você é forasteiro, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, venham a glorificar a Deus no dia da visitação. O cristão verdadeiro, ele tem uma consciência que ele está no mundo, mas ele não é do mundo. Ele está aqui, mas ele é peregrino, ou seja, alguém que está de passagem, ele é forasteiro, ele é um estrangeiro na terra, porque ele é cidadão do céu. Essa é a nossa consciência. Essa deve ser a vida daquele que se revestiu desse novo homem criado para uma vida justa e santa. Eu gostaria de ler também aqui, na primeira epístola de Pedro, apenas para nós ilustrarmos esses pensamentos, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 17. Diz assim a palavra de Deus, 1 de Pedro, capítulo 1, vamos ler do versículo 13 ao 17, diz assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Então hoje, através da nossa união em Cristo, nós somos filhos em adoção e devemos ser filhos obedientes. E como age esse filho obediente? Pedro vai dizer aqui, versículo 14, não vos conformandos com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Então o cristão não é que ele não peca,
ele não pode ter vida de pecado. A sua consciência é viva. Versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, esse novo homem que nós devemos nos revestir, ele tem essa vida justa, essa vida santa. Isso faz parte de ser santo em toda a nossa maneira de viver. Ainda em Pedro, capítulo 4, versículo de 1 a 4, Pedro vai dizer que se realmente nós nos revestimos de Deus, nós vamos nos tornar um estranho no mundo. Olha o que Pedro diz aqui na sua primeira carta, capítulo 4, versículo de 1 a 4. Diz assim, ora, pois já que Cristo padeceu na carne, ou seja, Cristo morreu por nós, armai-vos também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Jesus morreu por nossos pecados. Ele diz assim no versículo 2, para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, enquanto nós estamos vivendo aqui, não vivais mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante, ou seja, no tempo pregresso da vida, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então a nossa vida pregressa era assim. Vida dissoluta, desejos da carne, conversa mole, bebedeira, idolatria, tudo isso fazia parte da nossa vida antes de nós realmente entregarmos a nossa vida a Cristo. Agora, quando realmente nós entendemos que Cristo morreu por nossos pecados, se Cristo morreu por nossos pecados, nós devemos morrer também para o pecado. Então, quando nós morremos para o pecado e nos revestimos desse novo homem e passamos a ter uma vida justa, uma vida santa, uma vida consagrada para Deus, nós passamos a nos tornar estranhos no mundo. É o que diz aqui no versículo 4. E acham estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Então, o cristão ele vai ser incompreendido, porque ele vive o novo e abandona o velho. Então, não tem como eu dizer que eu sou cristão e continuo do mesmo jeito. Aquele que realmente teve um encontro com Cristo, nasce de Deus, abandona o velho homem e se reveste do novo. Então, essa nova vida que foi criada em Deus, nós somos criados em Deus para uma vida de justiça e de santidade. Louvado seja o nome do Senhor. E na semana que vem, ele vai continuar, a partir do versículo 26, mostrando justamente as virtudes, os valores que nós devemos incorporar a essa nova vida e o que Deus quer que nós venhamos a tirar da antiga vida em que nós vivíamos antes de nós termos um encontro com Cristo. Amém? Mas hoje nós vamos encerrar esse intervalo aqui do capítulo 17 ao 24, do intervalo do versículo 17 ao 24 do capítulo 4, em que Paulo ele faz esse contraste, né, entre a antiga e a nova vida. Como anda o velho homem? Um homem que não teve ainda um encontro com Deus. Esse homem que anda na vaidade do seu sentido, ou seja, a sua mente vã, sem propósito, uma vida sem propósito, uma vida de cegueira espiritual, uma vida separada de Deus, e essa separação de Deus gera avidez pelo pecado, vida dissoluta, essa vida miserável em que se encontra o homem quando ele se distancia do Criador. Mas nós somos chamados para abandonar o velho homem e andar segundo esse novo homem que foi criado e agora em nós para uma vida justa e uma vida santa diante de Deus. Que Deus abençoe
a vida dos irmãos. Amém? Vamos orar e vamos encerrar o culto nessa noite. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu de juntos estarmos estudando, Senhor, a Tua palavra. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, e que esta palavra encontre lugar, Senhor, nos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos de modo digno com a vocação com a qual fomos chamados. Ajuda-nos a termos, Senhor, uma vida justa, uma vida santa, uma vida agradável diante de Ti. Te louvamos, te bendizemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos presentes e juntos vamos dizer amém.